hoje o grau de dificuldade de um pai e a mãe conseguir deixar seus filhos para poder fazer suas atividades ou qualquer outro tipo de coisa fora de casa é muito complicado. Muitas vezes a gente olha na rede social, olha dentro do processo e assim, pô, foi fácil, teve sorte. Todo indivíduo ele tem algo ali a ofertar, ali a oferecer de qualidade. Mesmo com todas as restrições que tem, mesmo com todas as dificuldades que tem. Basta a gente estimular isso. Se alguém é meu inimigo, me desculpe, mas infelizmente eu tento ser amigo, né, de todos e de tudo, né, prezando sempre pela paz e pela hombridade de ajudar o Fala corredor, e aí, beleza? Cá estou eu, Ale Servilho, publicitário e diretor de arte. Estou aqui nesse podcast maravilhoso, primeiro episódio do podcast Café com Choquito, um papo de treinador. E hoje, inclusive, eu vou estar entrevistando um professor de educação física, ele que é especialista em treinamento desportivo, fisiologia do exercício, biomecânica do movimento e didática do ensino superior, EAD. Mas aí, ele se chama Carlos Felipe Santos Albuquerque. Vocês sabem quem é esse cara? Então, esse aqui é nada mais nada menos que o nosso professor Choquito. Fala, Lê. Fala aí, corredor e corredoras. Tudo bem? Satisfação enorme estar estreando aí esse projeto. A gente vem realizando há um tempo. E nada como iniciar, né, contando a minha história e toda a trajetória até o dia atual. Satisfação estar, né, com o meu diretor de arte, né, de marketing. É o homem que produz aí toda o coração, né, da Runners, e um amigo de infância, que eu tenho um grande apreço, e a gente vem aí há 2 anos construindo um belo trabalho. Mas, enfim, a gente tem muita coisa para conversar. Pois é. E aí, dentro disso, a gente vai trabalhando aí todas as suas dúvidas, questionamentos que você tem a me fazer hoje. Pois é, rapaz, o podcast é seu, mas quem vai fazer as perguntas sou eu. Vamos lá, tô Vamos pronto. que vamos. São muitas coisas, na verdade, que não só eu, mas a galera que está escutando aí, que está assistindo, está acompanhando esse podcast, quer saber, né? Primeiramente, eu queria perguntar, né? Eu falei seu nome completo, mas aí eu vou te perguntar agora. Quem é Carlos Felipe Santos Albuquerque? Conta aí pra gente. Nome grande, né, rapaz? Rapaz, parece que o nome de Dom Eu Pedro. sou da geração de 80, né, dos nomes compostos. Rapaz. E carrego aí 2 sobrenomes fortes. Santos, que vem de minha mãe, da família, né, de Dona Roxa, matriarca da família, minha avó. Conhecia. Meu avô Joaquim. E Albuquerque vem do meu pai, que é um sobrenome aí, oriundo aí de origem espanhol. Uhum. E faz com que traga uma formalidade, um peso bem forte. E foi um conflito muito grande, né? Quando eu comecei a ingressar na área da utilização do nome. Porque as pessoas passam a se identificar por Carlos, outros por Felipe, outros chamam pelo sobrenome Albuquerque. E tem os apelidos que ao longo do processo de maturação você vai ganhando, né? Chamam de Não Choque ou de Felipão. Não tem jeito, né? Professor. Então, hoje são vários perfis, né? Ou seja, os amigos de infância chamam de uma forma, os colegas de escola de outra, faculdade de outra e no meio profissional outro nome. E a gente acaba adquirindo uma identidade única. Mas a pessoa Carlos Felipe é uma pessoa, eu sou do signo de Peixes, né? Sou uma pessoa sonhadora, sou uma pessoa altamente acessível, né? Flexível, besta às vezes, Quem não é, né? normal. Gosto muito de ajudar e contribuir para o desenvolvimento, né, de outras pessoas em vários aspectos, vários segmentos. Até porque a gente vem de uma geração onde os princípios e valores eram altamente explorados, né, pelo alicerce estrutural da família, né, desde nossos pai, mãe, avós. A gente era cercado
do alicerce estrutural, familiar, fora que a gente também era criado pelos nossos vizinhos, né? Naquela época era tudo Era bem mais fechado, né? bem interessante eu trazer isso, que hoje o grau de dificuldade de um pai e a mãe conseguir deixar seus filhos para poder fazer suas atividades ou qualquer outro tipo de coisa fora de casa é muito complicado. Se você não tem condição de ter uma babá, porque a desagregação familiar muito grande, hoje, né, pai e mãe mais velho não tem condições de cuidar de criança, cada um morando em um lado, em um canto. Naquela época não, por exemplo, você viveu isso, eu vivi isso. Quando nossos pais iam trabalhar, a gente ficava ou com a avó, se a avó não pudesse, ficava na casa da vizinha, ficava na casa do amigo, né? E um ia ajudando o outro e havia muito essa contribuição. Então isso era muito importante e eu vim desse processo, né? De partilha, de comunhão, até pela base católica que a gente tem, né? De partilha, de comunhão. E isso traz, de fato, e aí já traduz, de fato, qual é a origem, minha base, né, religiosa. E meus princípios e valores vêm justamente desse alicerce estrutural. Nascido e criado no bairro da Boca do Rio, um bairro muito bom, né, que eu tenho muito orgulho de dizer. Hoje não resido mais aqui, né, só por questões mesmo de busca de uma estrutura, casa minha família, né, minha mãe hoje, meu irmão mora ainda com minha mãe. Mas você sempre será a Boca do Riense, Não, né? isso aí, Sempre, minha vida, meu galpão é na Boca do Rio, minha estrutura, minha vida é na Boca do Rio, com certeza. né? Mas é um bairro que me trouxe muito aprendizado, né? Uma estrutura de formação muito boa. As escolas que a gente estudou, né? Fez com que eu tivesse hoje a base estrutural de vida hoje. Então, basicamente, Carlos Felipe é esse cara que veio dessa origem, dessa base, e passou aí por vários processos de dificuldade aí, desde o seu nascimento, né, até os dias de hoje. Não foi fácil e não foi normal, né? A gente passou por vários processos que envolvem aí questões socioeconômicas, culturais, e através disso a gente acaba fazendo uma opção. Ou a gente estuda e dá um passo à frente para sair, né, daquele nicho de opção que a gente tinha. Ou a gente realmente buscava ser diferente, fora da curva, ou a gente ia, né, na linha reta que era ofertada para a gente naquele momento. Muito poucas opções. Então, foi super interessante a gente trazer isso à tona, que faz com que a gente refletir, né? Que muitas vezes a gente olha na rede social, olha dentro do processo e assim, pô, foi fácil, teve sorte. E não entende assim, todo o processo tem sucesso, fala que é sorte, né? Mas, beleza. Realmente, velho, realmente, o que você falou aí é super interessante. Mas o que a gente quer saber aqui agora é o seguinte: fala um pouco da sua trajetória. Você falou da sua história, né? É muito importante, né? A gente saber do seu crescimento, da forma de educação, né? Mas fala um pouco da sua trajetória, né? Da sua história aí. Vou tentar fazer um resumo para não dar 3 horas de podcast. Tenta resumir aí o máximo que puder. Então, eu venho de uma estrutura educacional. Eu estudei em escola particular até a segunda série, né? Que hoje é o terceiro ano, que chama de terceiro ano. E migrei para a escola pública nesse processo e me formei em escola pública, né? Tenho muito orgulho de dizer que eu venho da base estrutural da escola pública. Mesmo com todas as suas dificuldades, a gente conseguiu, né, atingir aí um grau de conhecimento e de expertise para dar continuidade aos estudos. E dentro dessa missão escola, eu confesso que eu era um pouco levado. Eu só fui virar a chave do estudo realmente no segundo grau, né? Na segunda série do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, onde eu tive duas referências, né? Uma foi
uma professora de literatura que me fez ler meu primeiro livro, foi Vidas Secas, da Ciliano Ramos, né? É um livro muito bom. Na verdade, ela me deu esse livro no início do ano e disse que o meu objetivo e meta era fazer uma síntese desse livro e apresentar para a turma. E foi assim, minha virada de chave é onde eu conheci um outro mundo, que era o mundo da literatura, da leitura. E já tinha, talvez, né, ali, já esse grau de expertise e conhecimento, porém nunca foi explorado ou identificado, até pelo comportamento da gente, e o que me deixa curioso, e aí é o que eu evito e formo meus alunos a não ser, é justamente ignorar o grau de qualidade e performance de todas as pessoas. Todo indivíduo ele tem algo a lhe ofertar, a lhe oferecer de qualidade. Mesmo com todas as restrições que tem, mesmo com todas as dificuldades que tem. Basta a gente estimular isso. Então, eu fui estimulado e outro era meu professor de educação física, que hoje, meu aluno, o professor Alfredo, agradeço muito a ele, que era um professor que tratava a educação física diferente do que eu visualizava, né? Ou seja, era muito seleto, era muito, como é que eu posso dizer, a educação física de base escolar que eu tive, ou era o baba, as meninas baleadas, né? Quando tinha os campeonatos, e sempre as mesmas coisas. E esse professor, ele buscava trazer, né, incrementos dentro daqueles conteúdos, e incluía pessoas. E não sei se a gente não era muito bom no futebol, né? Nem eu, nem você. Eu não sou, não. O negócio é basquete. A gente era ousado. A gente, para estar inserido, a gente acabava, né, participando e estar envolvido em tudo, mas eu tinha um grau de dificuldade em termos de coordenação motora. Então, isso trazia um lado ruim dentro do processo social, porque eu era meio que excluído de algumas coisas, porém, como eu tinha uma boa persuasão, boa atitude, liderança e tal, acabava que eu conseguia me inserir. Mas, né, você sentia que a maioria não queria que eu estivesse ali, por não ter um grau de habilidade, competência para aquilo. Ninguém quer, né, velho? Isso é fogo. E isso é péssimo dentro de um processo, por isso que a gente tem muitos bloqueios, muitas crianças com problemas, justamente em virtude disso. E esse professor enxergava isso diferente, né? E aí eu vivenciei uma situação na época que a gente realizou um campeonato e tinha uma aluna na nossa sala que ela tinha, né, uma deficiência dos membros superiores, os braços dela eram mais curtos, e no futebol feminino eu era auxiliar técnico do professor, e a goleira ficou doente, e aí ela, tímida, né, quase não, e aí uma das colegas que morava na mesma rua que ela, e aí falou que ela jogava bola também e era goleira. E aí todo mundo fez chacota na hora, deu risada, né? Que nada, professor, como é que vai botar a menina com o braço desse? Como é que ela vai segurar a bola? Professor, não. Vamos colocar ela, fazer um teste. E a gente não tem muita opção. Foi meio que uma necessidade e ao mesmo tempo um processo de inclusão. Acabou o campeonato, ela foi a melhor goleira, né? O time foi o time menos vazado, Sério, né? E foi assim um mérito. E esse exemplo ficou muito marcado em mim, porque eu sofria, eu não, esteticamente não tinha nenhuma deficiência, porém a nível motor eu tinha deficiências, né? Que essas deficiências só é notada por um professor de educação física. Sim. E aí foi que veio, pô, eu preciso salvar outras pessoas. Como em um determinado momento eu não fui, mas eu posso fazer isso. E aí foi que despertou, isso já estava no segundo ano e tal. E aí no terceiro ano, no primeiro semestre, surgiu o vestibular, faculdade, né? Isso eu já trabalhava na loja do meu tio. Cheguei a ser especialista em tinta automotiva, né? Trabalhei quase 3 anos na Evar Tintas, né? Sou muito grato a essa experiência. Você trabalhar atrás de balcão com atendimento Ali na é algo Filho? na Simões Filho. Massa. É algo diferente porque você lida com todo o perfil de pessoas e você vende desde 10 centavos de um parafuso a R$ 1.000 de produtos, né? E você precisa ter um jogo de cintura muito grande. E nesse processo,
eu acabei, né, começando a virtuar meu caminho para a educação física. Tentei, antes da faculdade, entrar na Escola de Armas Superiores da Aeronáutica, né, fazer um curso, né, almejando a questão da formação, também educação física dentro das Forças Armadas. E isso tudo reflexo porque meu irmão, logo quando ele virou militar, primeiro era jogador, tentei ser, não fui, não deu certo. Aí tentei ser militar também, acabou não dando certo, e o que deu certo realmente foi entrar na Faculdade de Educação Física. E aí no primeiro semestre do terceiro ano, eu acabei prestando o vestibular e passei em terceiro lugar na época, realmente quando existia ainda vestibular. Isso era 2003.2, né? Foi junho para julho de 2003. Você é jovem, viu, velho? Né? Rapaz. E aí, como eu mantinha a aprovação, eu não estava formado ainda, tinha algumas matérias ainda pendentes. A faculdade pediu um parecer da escola e tal, para poder eu me matricular e entrar no semestre seguinte. Acabei entrando em 2004.1. Na faculdade, na Unime, lá em Lauro de Freitas, foi quando surgiu justamente as faculdades privadas, né? Assim, foi o boom das faculdades de ensino superior privado, educação física. E eu tive muito êxito na escolha de formar nessa instituição, que realmente trouxe para mim aí muitos frutos, né? Graças a Deus, foram 4 anos vividos dentro da instituição, no qual possibilitou, né, a estruturação de formação que eu tenho hoje. Sou amigo praticamente de todos os professores, todos os docentes, me relaciono hoje diretamente e isso é super louvável dentro da minha área. Dentro da faculdade, os graus de dificuldade eram enormes, né? Eu era novo, entrei na faculdade com 17 para 18 anos, né? Uma faculdade privada, ser negro jovem, né? Estudando educação física, sem dinheiro. Passei maus bocados, mas foi algo que talvez, e aí dizem que é a necessidade que constrói, né, o sucesso. E talvez a valorização de todo o processo tenha vindo justamente pelo grau de dificuldade. Então, tudo que surgia de monitoria, tudo que surgia de curso, tudo que surgia que pudesse envolver, né, o professor de educação física, eu estava inserido. Justamente porque eu sabia que era muito curto aquele período ali. 4 anos, passa muito rápido. Então eu precisava construir o máximo possível de nome e de conhecimento, porque quando eu saísse no mercado de trabalho, eu saberia que, né, era algo que ia ter que trazer. E aí foi tudo muito rápido, Sandro. Em 2004.2, eu já estagiava em um clube de corrida. Pronto. Então, Chuca, você já falou aí já da sua trajetória, da sua história de vida, né? Quando você cresceu. Mas aí me vinha o questionamento, né? Porque hoje, atualmente, você é professor, idealizador de um projeto, né? Chamado Runners Club. Então, como é que surgiu essa ideia do Runners Club, né? Runners a gente sabe que significa corredores em inglês, né? Clube de corredores. Mas de onde foi que surgiu essa ideia aí que hoje está bombando aí em Salvador? Bem, bem interessante você perguntar isso, Sandra, porque realmente perpassa a minha história na educação física, né? Sim. Eu lembro como se fosse hoje, eu iniciei, na verdade, estagiava em uma academia, na Paulo Meira, na época de 2004, e lá tinha um professor que ele já trabalhava com corrida, né? André Vilar. A V-Running era um projeto, né? Assessoria, clube de corrida, e era um cara bastante inquieto também, um cara empreendedor, que trouxe uma estrutura diferente, né? Dentro do que o mercado estava, né, atendendo naquele momento. E eu tive a possibilidade de estagiar com ele. No primeiro momento eu era um entregador de água, né? O entregador de água dentro de um clube de corrida é uma função onde você hidrata as pessoas ao longo do percurso que ela está correndo. E eu vi aquilo ali como algo magnífico, né? Apesar de muitas pessoas não valorizarem isso, mas eu era um estudante de educação física que entregava água. A grosso modo, superficialmente, você acha assim, pô,
O cara tá estudando, ele vai entregar água. Só que eu vejo tudo com outro olhar, né? A gente que tem aí, como eu posso dizer, o dom de empreender, a gente sempre visualiza como algo inovador. E aí eu comecei a observar que o treinador não tinha o acesso que eu tinha durante o processo do treinamento, quando eles passavam por mim para pegar água. Ou seja, era um momento no qual eles se hidratavam, relatavam alguns sintomas de performance, de alta performance, diminuição de performance, ou sentia ou manifestava algo que era importante ser filtrado na finalização do treino, para que o treinador, né, levasse em consideração os detalhes para a continuidade da preparação ou intervenção necessária. E aí eu comecei a perceber isso. E os próprios alunos começaram a observar essas intervenções. Porque ou fazia intervenção direta ou levava essa intervenção para ser, né, realizada lá no processo do treinamento. E aí eu saí de entregador de água para, né, ficar em loco, né, na estrutura, fazendo aquele trabalho de alongamento, aquecimento, de intervenção e tal. E comecei a enxergar o potencial, poxa, de ampliar a minha ação dentro da empresa, na época que eu estagiava. Eu era estudante ainda, isso aí era 2005 já tinha 6 meses já de assessoria. E aí eu chamei o proprietário e falei, André, estou pensando em abrir uma unidade da sua empresa. Como é que vai fazer isso? Eu não tenho tempo, não sei o quê. Eu falei, não, tem um professor, trabalha comigo na academia e tal, que ele tem carro, está formado e quero montar uma unidade do seu nome. Como é que a gente faz? Ele, não, pô, vai ser ótimo, porque vai expandir o negócio e tal. Antigamente, naquela época, a gente não tinha ainda, né, conhecimento empresarial das coisas, era tudo muito informal, muito, né, tudo de confiança, de fato. E aí a gente investiu na estrutura e trouxe para cá, para o Imbuí. Antigamente era no Caminho das Árvores, na Praça dos Eucaliptos, que é um dos locais que a gente atende, né, e na Barra, eram esses dois locais. E aí a gente trouxe para o Imbuí. Danilo, na época, era professor da academia, já formado, e Danilo tinha carro, eu não tinha carro, eu precisava de carro para levar a estrutura. Chamei Danilo, aceitou a proposta e tal, e aí pronto. Danilo era administrativo, era, né, a parte técnica, né, e logística, como eu sou até hoje, da Randers. E aí a gente montou a unidade da Verrane. Então, a Verrane. E aí, com 3 meses, a gente já tinha o mesmo número de alunos que o dono da empresa tinha da outra unidade, né? O negócio foi assim, muito rápido. Já trabalhava na academia, tinha já, né, público, enfim. E aí o projeto foi crescendo. E aí foi começando a ter alguns contratempos, que acaba chocando. Com um já é problema, com 3, né? E aí, com qualquer outra sociedade, e aí a gente foi idealizando um projeto paralelo, que foi a construção da Randers. Eu tive a experiência de 2007 ir para o Rio de Janeiro, né, junto com esse professor André Vilar. E lá eu conheci um outro mundo, né, totalmente, completamente diferente do cenário que era em Salvador. E lá eu vi que já existia uma revista chamada Runner's World, né, Corredores pelo Mundo, uma revista muito famosa na época. E tinha uma tenda, né, dessa marca e tal. E aí eu falei, rapaz, esse vai ser o nome. Aí pesquisei na época, o Google não era tão avançado, popular e avançado. Yahoo, pronto. Yahoo. Exatamente. E aí acabou que a gente conseguiu identificar que não tinha, né? Tinha Street Runners, tinha umas 3 lá no Rio, aqui em Salvador, no Bahia, Nordeste não tinha nenhuma. Eu falei, pronto, vai ser o Runners Assessoria Esportiva. Na época eu treinava uma aluna que era estudante de arquitetura e tal. E aí eu dei um insight para ela, como eu queria mais ou menos a ideia da marca, né? Poxa, já que o nome é Runners, corredores, por que a gente não forma um R como se fosse uma pessoa correndo e tal, pronto. Desse insight ela criou de primeira, ela me deu 3 opções, mas a primeira, né, foi a que ficou, que é a marca. Esse R me faz sofrer. Eu imagino. Imagine como era antes. Hoje, imagine
não lembro nem qual era o programa antes. Print, sei lá, nem sei. Paint. Nem imagine. Então, assim, era feito a facão mesmo, mas a ideia dele era maravilhosa, né? Que era um R correndo sobre uma pista e tal, ondulada, enfim, Legal. super bacana. E a gente foi idealizando, né? Foram construindo aos poucos, e no momento certo, a gente, né, chamei o André na época, a gente conversou e rompemos, né, a parceria na época e montamos a Runners. Foi algo assim magnífico. Isso 2007.2, né, a 2008. E aí, 2012, meu sócio, ele teve um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho. Acabou ficando 3 meses afastado. E nesse período eu acabei ficando sozinho. Ah, sim. Mas aproveitando esse tempo aí, né? Esse corte de tempo aí, a gente percebe que a Runners, né? Você, no caso, que está à frente da Runners Club, ela tem muitos parceiros, né? No decorrer teve muitos parceiros. Eu queria saber, né? Qual é um pouco da trajetória referente a esses parceiros que você já teve, né? Associados durante a trajetória da Runners Club. Conta um pouquinho aí sobre essa parceria. Então, a Runners, ela se baseia em 2 momentos, né? Da construção dela, de 2007.2 até 2012, aonde eu rompi com meu primeiro sócio, Danilo, que foi, né, o idealizador junto comigo da Runners. 2013, uma assessoria acabou fechando, né? E um dos professores eu tinha tenho um relacionamento até hoje, né, de amizade, de respeito, admiração profissional muito grande, é o Tassiano Neto, que acabou juntando comigo e a gente criou a On Runners. Tassiano Neto Runners, e ficamos 2012 a 2013. Como o Tassiano ele trabalhava na área de telecomunicação e tal, tinha muito tempo, acabou que ele deu seguimento, né, ao que ele já fazia. E eu acabei ficando novamente sozinho, de 2013 a 2015. E aí, em 2015, houve uma queda no serviço, né, de corridas e tal, questões de fatores econômicos do país, várias outras, né, coisas que estavam acontecendo na época. E surgiu a possibilidade de fazer uma fusão. E aí o nome fusão acabou sendo uma moda nessa época, que várias empresas estavam quebrando e isso juntando com outras empresas para se fortalecer, né? E aí essa fusão foi acontecendo de forma gradativa, junto com, na época, a gente acabou se juntando e criando um projeto muito bom, foi um dos melhores projetos, né, que eu pude trabalhar, né, na época, que foi o projeto Tuxi Runners, né, e ficamos de 2015 até 2017. Finalzinho de 2016 para finalzinho de 2016 para 2017. Rompemos, né, a sociedade, e nesse processo a Runners ela estava desativada, né, porque quando a gente fez a fusão, criou uma marca nova, acabei engavetando o projeto Runners e ficou engavetada. Na sequência do rompimento com a Tuxi Runners, surgiu a Vida Ativa. O antigo professor da Vida Ativa saiu. Eu já estava dentro da Vida Ativa fazendo personal e outros projetos. E aí veio justamente a possibilidade de eu ser o professor. Na verdade, a proprietária na época me pediu indicação de um professor e eu acabei, né, gostando da ideia e me oferecendo. E aí fui para a Vida Ativa, onde consegui, né, dar uma identidade do método Choquito em um projeto que não levava meu nome nem minha marca, mas a metodologia já envolvia ali algo futuro, né? 2017, 2018, 2019, boom, né? Foi algo muito positivo dentro da minha carreira, dentro da marca que na época eu fazia parte, né? Foi um projeto muito bacana. E aí veio a pandemia. Pandemia, eu lembro disso aí. Veio a pandemia,
2020, 18 de março de 2020, quarentena. Todo mundo em casa, fechar tudo. E aí a gente começou a entregar serviço online, né? Treinamento e tal. Planilha, né? Planilha, na verdade, as planilhas de corrida não. Eu suspendi de fato, porque se ninguém podia sair de casa também não podia sair para correr. É verdade. Então a gente inibiu essa questão, né, de corrida e estava prestando lives com treinamento de fortalecimento, de gasto energético, estrutural. Foi algo que ampliou muito o meu conhecimento. Eu aprendi a lidar com coisas que eu não conhecia, né? Mudei a minha postura profissional frente a isso. E aí, julho de 2020, veio a virada de chave. Realmente eu estava incontente por vários fatores. Acabou que a pandemia me fez, né, acordar, rapaz, chegou sua hora. Chegou o seu momento, ou você leva à frente aquilo que é seu sonho, ou você sempre vai ser um coadjuvante do processo. E nesse caso aí, né, de reflexão, para você, né, que teve essa batalha toda aí para manter a Runners, né, no pré e pós-pandemia, né, tempo pré e pós-pandêmico, o que é que você acha, né, na sua concepção, que a Runners é hoje para a corrida de rua, na corrida de rua? Então, 1º de agosto de 2020 a gente retomou. Foi bem fácil a retomada, porque a gente já tinha tudo, né? Já tinha tudo, só não tinha uma empresa de marketing. Foi aí onde você entrou, né? E eu idealizei o projeto da seguinte forma. Como eu rompi uma sociedade, automaticamente os clientes que eram da outra empresa poderiam vir ou não para a nova empresa. Sim. Até porque eu fazia parte também da empresa, mas não era a minha somente empresa. E o outro projeto iria continuar. Então, quando idealizei, eu fui bem maduro em entender que eu poderia começar com um aluno ou sem aluno nenhum. A ideia era criar algo que eu renovasse o meu público, renovasse o conceito de corrida de rua de Salvador, né, dentro da minha metodologia. Eu precisava colocar o método Choquito e o que eu idealizava como algo sério e correto na corrida de rua dentro desse projeto, da identidade, conceito. E aí foi o que aconteceu. O resgate da marca, e aí que foi bem interessante, e como é uma marca antiga, um projeto antigo, quando 1º de agosto que eu criei o Instagram, que eu lancei aquela Fênix, lembra? Que te deu trabalho. Runners Fênix, eu queria entender Que que lhe ele deu. foi alguém que ressurgiu das cinzas, um negócio vermelho, Que lhe preto. deu um trabalho imenso, na verdade, de construir, né? Era justamente para trazer o conceito da Fênix, né? Que ressurge das cinzas. Ressurge das cinzas, um projeto Que tinha Isso. caído, mas que estava ressurgindo. E aí foi bem interessante que a memória afetiva de alunos que fizeram parte lá do passado voltaram a correr. Na verdade, foram pessoas que estavam sedentárias, estavam sem fazer atividade física bem antes da pandemia e piorou com a pandemia. E aí falou, poxa, a Runners voltou. E voltaram junto com esse projeto. E aí começou a se renovar do público anterior, né? E novas pessoas foram fazendo. No primeiro momento a gente não podia ter estrutura, então era um atendimento bem simples, né? Ia lá, a gente começou com um dia na semana, foi flexibilizando as coisas com 2 dias e aí depois voltamos, né, a manter o padrão de 3 dias. Isso conforme foi flexibilizando a questão da pandemia. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a Runners traz diferente dentro do mercado do conceito. Pelo grau de experiência que eu tive da construção da Runners e por ter passado por outros projetos, eu não queria mais cometer os mesmos erros. E eu queria trazer para as pessoas a experiência de pertencimento àquela atividade. Porque quando você
tem uma experiência ruim, você frustra e acaba realmente não querendo mais aquilo para você. Então, a ideia era eu criar um ambiente totalmente acessível, totalmente inclusivo, aonde as pessoas entendessem que a corrida de rua é só um instrumento para que você possa dar continuidade de forma organizada e equilibrada com a prática regular da atividade física. Coisa que é muito difícil. Eu tenho alunos hoje que têm 16 anos comigo. Passou por todos os projetos. Tenho alunos que entram e constroem uma gama de relacionamentos, e fatores onde a corrida foi o potencializador desse processo. E tudo isso foi baseado dentro de uma estruturação onde a ciência é a principal fonte, isso, e aquela questão da experiência, e dos feedbacks de construção dos erros e acertos. Então, a gente criou justamente esse conceito metodológico estruturado, onde tem um padrão, de atendimento e de intervenções, e, claro, entendendo que a gente trabalha com pessoas. Com certeza. E a partir do momento que você entende que você trabalha com pessoas, a corrida é um instrumento desse processo. Então, a gente sabe que nessa, de que a gente gera laços no empreendedorismo, a gente sabe que a gente acaba aqui criando amizades e inimizades. E durante esse correr... Perdão. Fiquei nervoso por causa da... Deixa eu ver aqui. Você tem algum inimigo, alguém no qual você não se relaciona muito com? Essa é a parte polêmica do podcast. A parte polêmica, né? Aí você... Pois bem, Choco. Então, a gente sabe que no empreendedorismo a gente gera laços, A gente cria amizades, mas também a gente acaba aqui criando inimizades, com alguns. E aí eu queria saber, no seu caso aí da Runners Club, durante o decorrer da Runners Club e do método Choquito, você criou alguma inimizade? Você tem algum inimigo, alguém que não se relacione ao meio da corrida de rua? Conta aí pra gente. Sai justo, hein, velho? Colocando na parede. É super interessante, Sandro, você trazer essa pergunta. Antes até eu entender quem eu era, o que eu era, a gente não tem menção às pessoas que rodeiam a gente. Então, quando eu virei a chave do sonho, do prazer, para o empresário e o administrador, eu comecei a ver as coisas totalmente diferentes. Que quando você faz só por amor, você não enxerga as coisas e as maldades, que lhe cercam, enfim. Eu lhe digo com propriedade que se eu tenho, eu não sei porque eu não me preocupo com isso. Se alguém é meu inimigo, me desculpe, mas infelizmente eu tento ser amigo, de todos e de tudo, prezando sempre pela paz e pela hombridade de ajudar o próximo. É mais claro que a gente sabe que tem, e chega até a gente, claro, aqueles que torcem, contra seus projetos, que realmente ficam infelizes com o seu crescimento, com todos os fatores. Mas eu não me preocupo e não perco meu tempo. Eu tenho um conceito comigo que a partir do momento que eu desprendo de uma energia ruim, eu acabo atraindo essa energia para mim e atrapalha a continuidade dos meus projetos. Então é algo que eu não me preocupo, eu não perco tempo. Às vezes chega, tal pessoa, fala, fica aí para você, tranquilo, nem, o negócio está tão assim que... A gente acaba tão focado lá no... É a linha reta, a linha de chegada. Pois é, a gente está correndo ali. Eu trabalho com corrida. Pois é. Então a corrida só tem um caminho que é cruzar a linha de chegada. Então, sem atalhos, zero pois atalhos. É. Exatamente. Em cima disso. Você falou aí de projetos aí, uma coisa bacana, velho. A gente já falou aqui da Runners aqui, a gente já entendeu o conceito dela, como surgiu. Mas aí vem, você não tem só a Runners, Você tem outra coisa também, tem outro projeto que é o Método Choquito. Aí a gente tá aqui, num podcast bacana, um ambiente aqui cheio de chocolate. O nome do podcast é Café com Choquito. E aí, mas aí vem a dúvida, Você
trabalha na Nestlé. Na verdade, o apelido de minha mãe é Dona Nestlé, né? Dona Nestlé? É. E o filho é Choquito. Choquitinho. Rapaz, Pois olha é. só, velho, brincadeira. Mas Pô. aí, vem cá, como é que surgiu esse Choquito e o método Choquito, né? Que o nome do seu método é Choquito. Então, como é que surgiu antes? Porque a galera já tem mais de 30 minutos assistindo o podcast e ainda não sabe por que tem esse nome aqui, tem isso aqui, a gente é patrocinado pelo Nestlé, como é? Diga aí. Então, Sandro, o nome Choquito, ele veio lá da capoeira, né? Eu, 12, 13 anos, tinha bastante cravo, espinha, né? Negão com cravo, espinha, flocos crocantes e Choquito. É meu, Aquela velho. fase, né, da Opa, adolescência, da puberdade. E aí um dos alunos formados na época, da Capoeira Brasil, Macarrão. Lembro, fosse tudo hoje. nome de comida, Todo né? o nome é. Colocou, rapaz, você tem um cara de Choquito retado. Já tive apelido de Pinha, vários, né, segmentos, mas o Choquito ficou bem referido na época da capoeira. Como no meu meio social da época da capoeira, eu passei a conhecer muita gente, acabou que todo local que eu ia, esse apelido, né, começou a ser direcionado. E eu sempre fui muito gozador, sempre gostei de botar apelido em muita gente. Quando alguém ia inventar outro apelido, eu já falava, meu apelido é Choquito, justamente para não ter outra E é referência. tão legal porque, repare que naquela época não tinha esse negócio de preconceito. Chamou de Não, chocolate, bolo não sei o esquece, quê. nada Não, disso. a gente Pelo era tão na contrário. zoeira, né, velho? Pelo contrário, você era identificado e de forma, né, bastante expressiva, né? Hoje a gente entende esse processo totalmente diferente. Diferente. Distorceu, A né? geração hoje, a É. gente tem que ter todo E aí, nesse processo, quando eu fui para a faculdade, alguns colegas da capoeira estudavam nessa mesma faculdade. E aí, quando eu cheguei, pronto, ia falar comigo, né, referenciar a mim, Choquito. Choquito. E aí, eu muito gozador e tal, brincalhão. E aí, não, meu apelido é Choquito e tal, pronto, ficou. Então, o meu desenvolvimento na faculdade dos 4 anos, ele foi todo relacionado com a minha identificação como Choquito. Nos ambientes que eu estagiei, que eu trabalhei, mesma coisa, né? Até os professores na época, né, se confundiam, porque assim, você tinha que tratar algo formal, uma apresentação, coisa, você tem que falar o nome do aluno, né? Acabava falando, né, Choquito. E aí todo ambiente que eu ia, Choquito, 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 Choquito. Não foi diferente na corrida, né? E aí eu comecei a enxergar, aí começou a surgir as redes sociais, veio Orkut, Facebook com mais recursos, e aí eu comecei a explorar, né, a questão. Aí veio 2016 a questão das hashtags, Instagram, e aí eu comecei a usar o método Choquito 2016, 2017, 2018, pelas hashtags. Legal. Em 2018, aí eu já estava em um projeto paralelo que não era Runners, e aí um amigo meu, Diego Oliveira, da IOP, né, falou, Choquito, por que você não transforma seu nome em um método? E aí ele começou a me explicar que traz uma conceituação em mercado melhor, de seriedade, seu nome é forte, é um nome que traz uma memória afetiva e um referencial já social grande, que nunca comeu Choquito. Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, e por aí vai. Então, começou a surgir, né, a possibilidade da criação da marca Método Choquito. Quando veio a ideia da idealização da construção da marca, eu não podia fazer alusão direta ao chocolate, porque acabava sendo meio... Plágio. Não a marca Choquito Nestlé, mas eu falo em relação à minha prestação de serviço. Ah, sim, é. Imagine você, viciado em chocolate, está acima do peso. Você vai contratar um cara que tem o nome de chocolate? Aí, Acaba sendo é um gatilho, algo é um gatilho. incoerente, né? E aí, eu precisava criar uma imagem que, ao falar, soasse diretamente ao referencial que você tinha, mas ao ver, direcionasse a atividade que eu fazia. Massa! Só que construir isso, né, não é tão fácil. Eu construí uma marca simples, mas que tirava a alusão do chocolate. Sim. E aí, em 2018, aí criamos o site, né? Me deu de presente o site, criamos a marca e aí começamos a trabalhar isso. Começou a surgir, né, todo o processo evolutivo aí
né, da parte de comunicação virtual, começamos a explorar isso. 2018 foi quando você entrou na faculdade, né? Estava Foi. entrando. E você começou Eu a, ingressei, a visualizar isso. Sim. Pronto. E aí, só que eu não podia expandir porque, na verdade, era algo paralelo a um outro projeto, que já existia uma marca. E eu comecei por trás a trabalhar que aquele projeto tinha o selo de qualidade do Método Choquito. Quem estava ali era o Método Choquito. Só que só o nome não valia. Eu tinha que ter algo que respaldasse que esse método é eficaz, com resultados e tal. Só que a ciência não valida nada somente com isso. Você tem que ter uma publicação, você tem que ter um e-book, você tem que ter um material que prove, de fato, que seu método é eficiente. E nada mais, o método foi baseado em tudo que existe na ciência. Eu só fiz organizar dentro do que eu acredito que é real e que vai trazer benefício para o indivíduo, para o meu aluno, dentro da corrida. Então, eu peguei tudo que a ciência trazia como referência positiva para aquilo, montei uma metodologia estrutural, né? E coloquei nesse e-book, né? Estruturando. E aí vim fazendo um trabalho de um ano ainda no antigo projeto e mostrando a eficiência disso. Foi algo surpreendente. A gente reduziu graus de lesões, melhorou performance, colocou pessoas que não tinham nenhum tipo de perfil de corrida, acabou, né, ultrapassando a expectativa dentro das metas, dos objetivos, e foi algo surpreendente. E a gente foi documentando isso. Poxa, Gui, mas onde eu encontro isso? Como eu ainda não tenho um material que eu diga assim, eu agora vou apresentar o método Choquito formalmente. Isso tem que ser vendido. Eu fiz em 2019 e 2020 4 cursos que apresentei a alguns estudantes e profissionais formados o método Choquito, né? Foram esses cursos, eu tive um coro muito bom, foram uma média de 60 pessoas que eu certifiquei com o método Choquito. E em cima dessas certificações eu estava no processo, né, de construção do livro, que é o método Choquito. E aí eu dei uma pausa, que veio a pandemia, outros fatores, outros projetos. E dentro desses projetos foi o Runners Ressurge, né? O ressurgimento a Fênix a Runners, que acabou engavetando a construção do livro. De vez em quando eu escrevo, né, alguns capítulos, na verdade, o enunciado do capítulo, para justamente eu não perder, né, a ideia do projeto. Mas eu creio que em 2023, ou ainda esse ano, eu comece a enganjar aí a questão da construção do livro Método Choquito. Então, basicamente, o Método Choquito é tudo que há na ciência direcionando aí para a prática com qualidade e segurança da corrida de rua. Legal. Aí você falou aí de 2023, mas tipo, você só tem essa visão até 2023 ou você tem quais são as metas, né, para esse método Choquito? O que é que você, até onde você pretende levar esse método? Né? É só até 2023 e acabou ou tem mais coisa aí? Na verdade, a construção de um livro, ele é algo longínquo, né? Verdade. Então, esse, na verdade, é em paralelo aos outros projetos que estão aí engajados. A gente entrou desde 2019 ou desde 2020 com a proposta de eventos, né? Entretenimento e eventos, que é algo que veio junto aí com o retorno da Runners, até pela carência e necessidade que estava quando a pandemia. A gente emplacou vários eventos próprios, com marcas próprias, desculpa, dentro do projeto Runners. Eu tenho alguns projetos que seriam executados agora no segundo semestre, mas eu tive que recuar em virtude da grande demanda que o mercado acabou
atendendo aí, na verdade não, sendo sobrecarregado, porque como retornou tudo agora, acabou que todo mundo resolveu fazer tudo agora. Só que eu vim construindo isso desde lá de baixo, quando ninguém estava fazendo. Então agora eu dei uma recuada para poder, de fato, filtrar os projetos que são viáveis e os que não são. Os projetos internos, eles continuam, né? E aí são para favorecer exclusivamente os meus associados. Mas os projetos externos, eu creio que até final de 2022, alguns vão ficar engavetados, né? Para posteriormente, em um processo de maior sabedoria, de maior recurso, a gente entre de forma mais significativa. O que vem aí, de fato, inovador, e eu vou dar um spoiler, né? Que é... Não, spoiler eu já vou falar, na verdade. Nosso site, ele está 1 ano desativado, né? E a gente está trazendo aí o nosso site com a roupagem totalmente moderna, com e-commerce, né? Com lojas, enfim, com agregação aí de parceiros que queiram, né, investir também, né, dentro do nosso site. Então, a gente vai estar aí com esse projeto que eu creio que seja lançado aí entre aí dos 2 primeiros meses aí do segundo semestre. E dentro do site, né, a gente vai estar com alguns projetos paralelos, né, dentro do próprio site. Eu acho que o site vai ser a ferramenta que vai, de fato, certificar, né, a qualidade da prestação de serviço da Hundreds, junto com o que já oferta, né, tanto na forma online, como na forma presencial e semipresencial, que são as 3 prestações de serviço que a gente atende hoje, além, né, da questão da facilidade, né, e recursos que o nosso aluno e não aluno vai ter ao acessar o nosso site. Então, eu acho que dentro dos projetos, esse vai ser o atual, né? E tem a renovação de toda a estrutura também. A gente já renovou aí as camisas, que por sinal o cara que criou, né? Ficou muito legal. Parabenizar você aí pessoalmente. Realmente foi uma sacada de mestre, né? Nosso fardamento aí, a gente pretende rodar ele aí durante um ano, né? No próximo episódio, você traz a camisa para mostrar aqui. Também vai ter, na verdade, vai ter o quadro aí, ó, com a camisa. Né? Como a gente idealizou o projeto em um dia, no outro dia executou, né? Então, eu sou meio assim, né? Relevem. Eu sou um sonhador que só sossego quando as coisas acontecem. Exatamente. Então, esses dois vão ser, né, de fato, o projeto principal. E aí vai ter a renovação da estrutura. A nossa equipe tem, graças a Deus, o método Choquito acontece graças aos nossos prestadores de serviço, nossos professores que, de fato, fazem esse sonho acontecer. São os caras que abraçam, de fato, né, o projeto, se dedicam e levam à frente, né, o programa. E a ideia é ampliar cada vez mais isso. A gente tem também, paralelo a isso, o vínculo com algumas instituições de faculdade, no qual a gente estabelece o estágio supervisionado dentro, né, da Hundreds, ou seja, a gente se torna a extensão da faculdade na parte de estágio supervisionado no segmento corrida de rua, né? Então isso é super importante porque a gente passa a ensinar, né, e a mostrar a qualificação do nosso método para os novos profissionais que estão surgindo no mercado. Isso é um novo projeto, na verdade aconteceu em 2021, segundo semestre de 2021, e agora no segundo semestre de 2022 a gente vai estar novamente retomando esse projeto, onde a gente vai estar recepcionando aí alunos, estudantes de educação física, para estar vivenciando, né, a Hundreds Club e o método Choquito. Top, rapaz! É muita coisa, viu, velho? É muita coisa mesmo. E é uma coisa aqui também que eu queria até te falar, velho. Falar assim no seu olho, velho. Que eu falei com minha esposa. Rapaz, você é um cara muito visionário, velho.
empreendedor tem que ser assim, velho. E, tipo, você inspira, né? Você é o tipo de pessoa que inspira as pessoas. Eu posso te dizer que você também me inspira. Você é uma pessoa inspiradora, né? Através dos seus projetos eu consigo, tipo, tô trabalhando ali para você, eu presto aquele serviço para você, mas volta e meia eu vejo assim, poxa, meu cara já tá aqui, já tá ali, já tá montando camisa, já tá fazendo site, já tá fazendo podcast. Mas aí vem uma pergunta bacana, velho, na minha mente. Eu falo, poxa, velho, responde pra gente aí, na sua opinião, na sua perspectiva, qual é o segredo para o sucesso? Só primeiro agradecer, né, esse sentimento que eu acabo passando, né? É super importante ouvir isso, que eu acabo filtrando que de fato a gente está no caminho certo. A minha inquietação é desde novo, né? Não é de agora. Hoje bem menos, porque com mais sabedoria, mas eu ainda sofro um pouco com essa inquietação. Eu não manifesto, mas por dentro, até eu executar, eu sofro bastante, né? Talvez eu precise trabalhar isso aí, procurando profissionais que me ajudem nesse processo. Mas eu acho que o sucesso ele é só um clichê hoje muito evidenciado em rede social, Mídias né? sociais, né? Dizem que o sucesso é treinável. Eu acho que eu venho treinando isso há 15 anos, né? Então o projeto Hundreds, ele vai fazer 15 anos agora em agosto. E eu venho treinando esse sucesso desde então. Eu creio que eu trabalhei enquanto os outros estavam dormindo. Mas eu tenho que dormir também às vezes, né? Mas eu dei o start na necessidade das pessoas. Eu creio que o ponto-chave da sacada do meu negócio atual foi justamente trabalhar na deficiência das pessoas. Atenção, autoestima, inserção ao ambiente e à prática regular do exercício físico, né? E, o mais importante, um serviço de qualidade que não onera tanto no processo de recessão que a gente está passando, né? Depois aí do processo de pandemia. Então, eu acho que eu atrelo aí esses 4 conceitos de comportamento aí comercial, né? Eu tenho um serviço de qualidade, eu tenho um preço acessível, eu tenho horários e locais acessíveis e flexíveis e uma equipe, né, técnica que acaba levando todo esse processo com bastante maestria. Então, eu acho que o sucesso ele é mais um clichê social, mas eu acho que a palavra seria, como é que eu posso dizer? Vencer, né? Qual é o segredo para vencer? É fazer aquilo diariamente, sempre trazendo. Quando você pensa que você está se acomodando aquilo, eu trago alguma coisa que vai fazer você pensar diferente. Eu sempre digo com meus alunos, você pode até estar no mesmo ambiente e fazer algo parecido, mas nunca vai ser igual. Faz com que ele pense sempre o que ele vai fazer. Essa parte didática, essa parte de fazer com que você entenda, aprenda e execute, é algo que traz justamente, né, a fidelização, né, e o vencimento dentro daquilo que eu conceituo, né, como um programa de treinamento baseado no método Shokito, na oficial Runners Club. Massa, velho. Pô, velho, fechou com chave de ouro aí, velho. Então, velho, ó, deixa eu apertar sua mão. Quero agradecer aí por tudo aí, velho. Eu que agradeço. Agradecer aí pelo convite. E é bem interessante, acabou que a gente trouxe prestador de serviço da empresa, que é o marketing, né, da empresa, o coração da empresa, para ser o entrevistador do podcast, né? Só que eu acho que ficou bacana porque a gente trouxe algo real e verdadeiro. Sim. Pertencimento. Pertencimento, com certeza. E aí o vencimento se dá a partir do momento que você consegue fazer com que a pessoa pertença
aquele projeto ou aquele ambiente. E isso eu acho que a Handlers tem como diferencial. Nada é automático, tudo é sentimento, né? Tudo é sentimento. Sentimento. É o que eu te falei, ó. Começa a virar a chave do marketing, porque o negócio é diferente. Meu pai do céu. A gente vai, né? Só dando um spoiler aí dos próximos. A gente está com uma programação aí de vários convidados, vários temas aí pra gente abordar. E em breve a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais, né, os próximos episódios do Café com Choquito. É isso aí. E para encerrar, inclusive aqui, pô, bateu uma fome aqui agora, bora tomar aqui um café com Choquito, bora brindar aqui, rapaz. Aí, ó, vamos que vamos, brinda aí. Saúde. Saúde. Falou e até o próximo episódio do podcast Café com Choquito. Tamo junto.